a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos na última lição, que é a lição de número 13, que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos concedido de estar aqui nessa última lição para falarmos alguma coisa dela. É uma lição bem tranquila, né? Uma lição que não tem maiores dificuldades, né, para se compreender, mas o importante é que nós chegamos até aqui, você chegou até aqui. E, portanto, se você chegou até aqui, é sinal de que você teve, você caminhou, né, por esse caminho e foi vitorioso. Nós passamos por 12 lições, essa é a número 13, e vale a pena recordar um pouco sobre as lições que a gente passamos. A primeira lição que foi sobre e que deu dons aos homens, no caso Deus, né? Deu dons aos homens. Essa lição foi muito importante porque nós aprendemos os que são dons, nós aprendemos sobre os dons espirituais, que não são apenas 9, e nós temos aqui um excelente aprendizado nessa primeira lição que vamos levar assim para toda a vida. A lição número 2, a lição de número 2, ela falou sobre o propósito dos dons espiritual. E aqui nós vemos que o propósito dos dons espirituais, assim de forma bem resumida, é a edificação da igreja, é a edificação do indivíduo em particular. Os dons espirituais, aprendemos também nessa lição que ele está em evidência, ele não cessou, é muito importante. Inclusive, em um dos nossos vídeos que está aqui no canal, você pode acessar depois, nós falamos que até na grande tribulação, os dons espirituais estarão presentes, como no caso o dom de profecia. Então, nós saímos da lição número 2 e passamos para a lição de número 3. A lição de número 3 fala dons de revelação, que inclusive está nessa lição aqui de número 13, que nós estamos estudando agora. Fala sobre essa questão aqui no quadro abaixo. Tem um quadrinho aí que você vai ver, os dons de revelação, que é uma categoria, né? Os dons de revelação não são apenas um. Então, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito são estão na categoria dos dons de revelação. Então, aprendemos bastante aqui, dando alguns exemplos, como o de Pedro, que já sabia ali o que Ananias, né, revelado pelo Espírito Santo, ele teve aquele pré-conhecimento dado pelo Espírito Santo. E, enfim, se nós formos falar largamente sobre esse assunto, nós não vamos para a lição de número 4. E a lição de número 4, ela fala sobre os dons de poder, que são os dons de curar, os dons da fé e os dons de milagres, né? Então, é uma lição também, foi né, uma lição muito importante que nós guardamos em nosso coração. E aqui nós aprendemos que a palavra pistic, fé, ela é dada como um dom de forma mais elevada do que aquela fé normal, natural que as pessoas têm. E aí nós citamos Dicionário Vine, o Léxico Grego-Português, Johanne Luz e Eugênio Naida. Isso tudo na lição de número 4. Passamos para a lição de número 5, e na lição de número 5, nós aprendemos algo muito importante, relevante para a nossa vida, que é falando sobre os dons de elocução. São os dons, o dom da profecia,
o dom da variedade de língua, e também o dom da interpretação, né? O dom da interpretação de língua. São 3 dons que compõem os dons de elocução, os dons de expressão, o dom da fala, dependendo do que acharem melhor, né? Mas conveniente. Pulamos então para a lição de número... Deixa eu ver aqui. A lição de número 6, que fala sobre o ministério de apóstolo. Aqui já entra na categoria dos dons ministeriais, que, embora eu já tenha falado isso no vídeo 1, no vídeo 2, que os dons ministeriais, eles são dados à igreja, mas são dados também pelo Espírito Santo. Então, tanto ele entra na categoria dos dons ministeriais, porque está envolvido diretamente com a igreja, como ele entra na categoria dos dons espirituais de forma geral, certo? Então, os dons espirituais não são apenas 9. Os dons espirituais são muito mais do que 20, 21, né? 22, dependendo da forma com que a pessoa interprete aqui o texto. Mas o ministério de apóstolo, né? Aprendemos que o apóstolo não existe mais, pelo menos esse ministério não existe mais, demos as razões, você pode dar uma olhada aí. Depois, na lição de número 7, falamos sobre o ministério de profeta e vemos que no Novo Testamento não havia mais ministério de profeta, porque o último dos profetas foi João Batista. O que havia eram pessoas que eram conhecidas pelo dom de profecia e muitos outros porque ensinavam a palavra, traziam o conhecimento da Torá, o conhecimento ali do Novo Testamento, ainda que não estava escrito assim, não é como temos hoje, mas quando a gente fala de Novo Testamento, fala da nova aliança que foi feita na cruz do Calvário, aonde Cristo era o fator de anúncio daqueles irmãos, daqueles profetas, sacrifício, morte, ressurreição e promessa. Então, eles já pregavam o Novo Testamento, mesmo sem ter o Novo Testamento como nós temos em mãos hoje. Aí fomos para a lição número 8, que fala sobre o ministério de evangelista. Então, o ministério de evangelista, que não cessou, é um ministério, e a palavra evangelista é formada por duas terminologias, que significa bem, significa bem, angelos, que significa mensageiro. Então, logo significa mensageiro do bem, mensageiro da paz, mensageiro da boas novas, mensageiro do evangelho de Cristo, pregador do evangelho. E nós vemos que Filipe, ele era diácono, mas foi um evangelista reconhecido. Então, essa foi a lição de número 8 que nós passamos, muito proveitosa. E aqui falamos de evangelista como John Wesley, Charlie Finney, David Wilkerson. Então, esses homens que foram desbravadores, né, implantadores, missionário, e que estaria, por exemplo, na categoria de evangelista também. O ministério de pastor, foi a lição de número 9. Né? E a palavra poimê, que significa pastor, bem relacionada a uma pessoa que pastoreia um rebanho de Deus para as ovelhas, né? Então, é uma lição que mostra que o ministério de pastor ele está em evidência, sem sombra de dúvida, ele está em evidência, e é importante que a gente tenha esse aprendizado. Então, por isso que a gente deve guardar as lições, né, irmão? Porque essa lição aqui,
não foi algo passageiro que passou, ela vai continuar ardendo em nossos corações. Quando tem um problema mais difícil, eu me lembro, eu passei por uma lição assim, assim, deixa eu ver as minhas anotações, né? Porque eu acredito que cada um dos irmãos faz anotações. Eu faço dessa forma aqui, eu vou mostrar para os irmãos, não sei se vai ser bom. Entre as páginas, da lição, eu colo com aquela cola bastão, que é aquela cola meio sequinha, né? Que não molha, não rasga. Eu colo uma folha, certo? E aqui eu faço as minhas conclusões e estudo. Então, muitas vezes o assunto da lição não é bem explicado, mas você estudando, Deus vai te dando, você pesquisando, você se esforçando, aí você faz seu próprio resumo, porque facilita. E é o que eu faço, né? É o que eu faço, aprendi a fazer isso aí com um determinado pastor, e que, diga-se passagem, não tinha dificuldade, né, em trazer. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade porque a gente quer fazer só aquilo que está na lição, né, ler a lição, tal, aquela coisa. E, bom, a lição de número 10, nós estudamos falando sobre o ministério de doutor, né? O ministério de mestre e doutor. E nessa lição aqui, nós vemos que o mestre, né, o doutor, está correlacionado ao didáscalo, o professor, aquele que dá o didasco, aquele que dá o ensino, né? Então, lição de número 11, nós falamos sobre o presbítero, bispo e ancião, que é a mesma coisa. Você pode rever aí os nossos vídeos aí, tá, irmãos? O presbítero é o bispo, o presbítero é o ancião. As nomenclaturas são diferentes, mas se referem à mesma pessoa. Então, o presbítero é um ancião, uma pessoa, obviamente, literalmente uma pessoa que tem uma idade mais avançada, mas também era uma pessoa, poderia ser uma pessoa nova que tivesse a sobriedade de um ancião. Então, logo, presbítero não significa que é apenas que tem que ser uma pessoa idosa, mas que tem que ser uma pessoa que, mesmo com certa idade, considerada como nova, né? Tem que ser sóbrio. Sóbrio como um ancião, um bispo ou um presbítero. Tá bom, irmãos? A lição de número 12, que foi a lição da semana passada, falando sobre o diaconato. Aqui nós vemos nessa lição que não existe diaconato para mulheres, né? Mas também eu expliquei que se há alguém que tem esse entendimento e você é uma diaconisa, então você não deve ter isso como se fosse um peso na sua cabeça, como se fosse um problema. Apenas a Bíblia não aponta nessa direção, né? E aí nós explicamos a questão de Febe, que era diaconisa, mas era no sentido lato da palavra, não no sentido estrito, não no sentido restrito, vamos falar assim, no sentido restrito, que seria oficializado, oficial, vamos consagrar você como diaconisa. O apóstolo não fez isso. E no sentido lato é aquele que uma pessoa é chamado de diácono, ou de presbítero, de pastor, mesmo que a pessoa não seja um pastor, mas apenas porque algumas funções ou você faz ou pastoreia tão bem como se fosse um pastor, mas não significa que você é de fato um pastor. E nós vimos aqui que nem Jesus escolheu, né, diaconisa. Ele poderia botar a mãe dele como diaconisa, ou os apóstolos botar Maria como diaconisa, uma vez que era a hora e o momento exato para servir a viúvas, mas não foi isso que aconteceu. Então, todas essas lições que nós passamos só mostra a multiforme sabedoria de Deus, que é, na verdade, a lição de número 13. A multiforme, veja, irmãos, como Deus é sábio.
Eu comento também as lições Betel e nós passamos agora há pouco tempo sobre as lições, sobre uma lição que fala sobre o Deus de sabedoria. Deus é todo sabedoria. Todos esses detalhes aqui só mostra que Deus, irmão, é muito sábio. É muita coisa. Multi quer dizer uma variedade, sabe? Aí, o tópico 1 da lição fala sobre os dons espirituais e ministeriais, como eu acabei de resumir agora. O segundo subtópico fala: a sabedoria de Deus é multiforme e plural, é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais. Então, veja como Deus é sábio. Ele colocou em nós a dádiva do Pai, que é a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina, a dádiva do ministério da reconciliação. Veja como Deus é sábio. O homem pecou, o homem falhou, o homem errou, mas Deus continua mostrando que ele é um Deus muito sábio. Ele é todo sabedoria, né? E o terceiro tópico fala os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Os irmãos já sabem que a obra da carne é uma e a obra do Espírito Santo é outra. Eu quero concluir aqui e dizer que a próxima lição é essa daqui, do próximo trimestre, e nós vamos estudar a ascensão de Salomão e a construção do templo em Jerusalém. Você sabia que a construção do templo, parte da madeira foi pega aqui no Brasil? Você não sabe, você vai saber. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Muito obrigado. Fique, sabe, com o coração ardendo para esse próximo trimestre. Fiquem todos em paz.